Adaptações literárias. Vem muito aí. Hello, pessoal! Meu nome é Liliviana, de Tempo Literário, e bora falar sobre adaptações literárias? Pois é, está vindo aí muitas adaptações esse ano. Alguns aí já começaram as suas gravações, que ainda não tivemos as suas datas definidas, mas já começaram as gravações. E outras que já tiveram suas adaptações finalizadas, e é claro, com data de estreia. E tem uma aqui, gente, que eu entrei em pleno surto. E vou dizer uma coisa, nesse dia, se alguém precisar de mim, por favor, diz precisa, porque nesse dia não quero saber de nada. Então, bora falar das adaptações. E vamos começar falando dele, do Maioral, que assim, eu estou muito feliz, porque já veio aí o anúncio da sua data de estreia, e eu estou falando de nada mais, de nada menos que a Hipótese do Amor, gente. Ai, meu Deus, as fotos que isso aqui a Prime liberou pra gente das adaptações, na nossa queridíssima Oliver do Adam. E é claro, já liberaram aí a data de estreia, que vai ser no dia 23/9, ou seja, em setembro. E se eu não me engano, cai numa quarta-feira, pelo que eu andei lendo por aí no Twitter, no Instagram, enfim. Só sei, gente, que nesse dia eu não quero saber de nada, não quero saber de ninguém me enchendo, porque nesse dia eu já tenho um compromisso. Então, assim, esse dia pra mim, ó, não quero falar com ninguém, porque eu vou estar assistindo o meu casal literário favorito, que é a Adam e o Oliver. E assim, gente, eu tô muito ansiosíssima. Estou muito feliz. Então, assim, né, nem vou falar muito da história, porque, né, acredito que todo mundo já tenha lido A Hipótese do Amor. Ou não, gente, por favor, se vocês não leram, vão ler essa comédia romântica, porque ela é, assim, maravilhosíssima. Então, assim, né, já temos aí a sua data de estreia pro dia 23/9, então, assim, ai, eu estou muito feliz, é isso. E já outra adaptação que também já temos aí sua data de estreia, que já está vindo aí, que vai ser lançado nos cinemas, que é nada mais, nada menos que Verity. O livro assim mais chocante e famoso da queridíssima Colleen Hoover vai ser lançado aí no dia 2 de outubro, ou seja, depois do A Hipótese do Amor, nós temos Verity, um thriller, um suspense. Eu li esse livro assim, me senti como se alguém tivesse me vigiando na casa enquanto eu estava lendo esse livro. E eu, assim, estou muito ansiosa para ver essa adaptação, para ver como é que vai ser. E é claro que nessa adaptação de Verity nós temos aqui atrizes muito bem aclamadas, que é a Anne Hathaway e Dakota Johnson, a nossa queridíssima, né, que fez o 50 Tons de Cinzas. Então, assim, estou muito ansiosa para ver esse filme, porque são duas atrizes que eu adoro, que sempre meio que eu assisti filmes com elas. Então, assim, estou muito ansiosa. Vai ser também um dia na qual eu vou estar dizendo, se precisar de mim, diz precisa. Provavelmente vai cair numa sexta-feira, eu acho, pelo que eu vi aqui no calendário. 2 de outubro cai justamente numa sexta-feira, porém, todavia, entretanto, eu vou acabar assistindo ou no sábado ou no domingo, porque é muito difícil assistir filme em pré-venda. Mas é claro que eu vou garantir, né, o meu lugarzinho no cinema para ver essa adaptação. Então, assim, quem lê o livro, né, Verity, temos aí, né, a estreia. E para quem não leu, gente, leia para vocês poderem assistir o filme. E é claro, eu estou muito ansiosa para ver quais cenas eles adaptaram, eles colocaram ali no filme. Principalmente, eu espero muito que eles tenham colocado aquela cena da escada, gente, porque aquela ali é a cena mais assustadora possível para mim, porque quando eu estava lendo esse livro e quando eu li essa cena, eu tinha uma sensação que tinha alguém atrás de mim, sabe? Então, assim, estou muito ansiosa para ver essa adaptação. E já uma outra adaptação que foi lançada aí recentemente, que foi bem no finalzinho de maio, que foi no dia 27, que é Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu não li os livros, mas eu já ouvi muita gente falando super bem do livro, que é um thriller, meio que um suspense, uma investigação. Enfim, fiquei bastante curiosa.
foi lançada a sua segunda temporada, já tinha a primeira temporada, e a segunda temporada ela foca na história da Pip tentando seguir em frente e se manter longe de problemas após os acontecimentos traumáticos da investigação anterior. Porém, um novo desaparecimento abala Little Keaton e faz com que a protagonista volte a mergulhar em outro caso cercado de mistério, ameaça e reviravoltas perigosas. Ou seja, nós temos aí um novo mistério, uma nova investigação. Eu não assisti essa série, mas eu vi muita gente falando super bem dos livros, então assim, eu tenho muita curiosidade em ler os livros. Quem sabe em algum outro momento, se eu tiver lido o livro, eu assista a série também. Então assim, para quem gosta aí de investigação, mistério, ou que já assistiu a primeira temporada, a segunda já foi aí estreada na Netflix. Então, tá lá disponível para assistir. E uma outra série que também foi estreada recentemente aí no catálogo da Amazon, eu não sei qual foi a data de estreia, mas acho que foi no meio de maio, se eu não me engano, se eu não sei a data, que é A Casa dos Espíritos. Basicamente, nessa série, a gente vai contar a história da família Trevor durante 4 décadas. Ao longo desse período, a família enfrenta amores secretos, violentas mudanças sociais e conflitos geracionais entre o patriarca tirano e sua neta. O patriarca, com seu caráter autoritário, entra em constante choque com a neta, especialmente em meio às violentas convulsões sociais que assolam o país. Essa série foi adaptada do livro da Isabel Allende, que é também A Casa dos Espíritos. Eu vi muita gente falando sobre o livro, que é uma história muito maravilhosa, não só desse livro, mas de vários outros livros da autora. Eu não li nenhum. Isso eu acho que eu tenho um livro lá na minha estante, que eu acho que é Violeta, se eu não me engano. Não li, mas tá aqui na minha estante. E assim, eu vi muita gente falando sobre, principalmente eu vejo muitas pessoas falando bem dessa autora. Se eu não me engano, que é a Renier, de Palavras Radioativas. Eu já vi ela falando muito bem dos livros dela, fiquei bastante curiosa. E a adaptação foi estreada aí na Amazon, acho que foi com 8 episódios, se eu não me engano. E um dos atores que faz essa série é o Afonso Herrera, que é o nosso queridíssimo, o Poncho, né, de Rebelde, nosso queridíssimo, né, nosso icônico ali de Rebelde. E assim, fiquei bastante curiosa, não assisti a série também, porque, né, eu quero poder ler o livro. Eu acho que eu tenho esse livro no Kindle, se eu não me engano. Mas enfim, tá aí na minha listinha de leitura para ler em algum momento da minha vida. Então, é isso. Para quem leu, né, os livros e estavam super ansiosos, né, para ver a série, ou que, né, nem sequer lembrou da série, bom, aqui, tô lembrando a vocês, né, dessa série adaptada do livro para vocês poderem assistir. Então, a série já está lá, né, disponível na Amazon. E uma outra adaptação que também foi estreada aí na Amazon Prime, aí no dia 10 de junho, que é Depois daquele Verão, que é um romance bem clichêzinho, pelo que eu entendi. E basicamente a história é a seguinte: acompanha a relação entre Percy Tracy e Sam Florrick quando eles se reencontram pela primeira vez 10 anos após um término traumático. Ao mesmo tempo em que mostra o casal se reconectando, volta no tempo para mostrar como eles ficaram juntos em primeiro lugar e também o grande motivo que levou a essa separação. Eu estou de olho nesse livro há bastante tempo, assim, para ler, né? Porque eu sempre vejo, às vezes, ele em promoção na Amazon, só que eu acabo não comprando. E não é isso também, o livro também está disponível, né, no Kindle Limit, então, assim, eu poderia muito bem ter pegado para ler também, mas enfim, eu acabo que meio que, não sei, deixando para lá, ou sempre adiando, enfim. Sei que a adaptação, ela foi adaptada para 8 episódios, se eu não me engano, é uma série, tá? Então, assim, ele acabou estreando aí na Amazon. Eu estou bastante curiosa para ver essa série, mas também estou curiosa para ler o livro. E eu acredito que esse deve ser o meu momento, né, de poder ler o livro, já que eu vivo, né, adiando. Então, por que não, né? Acho que deve ser esse momento agora para ler esse livro. Eu acho que sim. Para quem leu, né, o livro e estavam aí ansiosos para ver a adaptação desse livro nas telinhas, já foi lançada em dia 10 de junho, já está disponível e eu já vi algumas pessoas aí falando, né, sobre a adaptação, né? E tem muita gente aí acreditando que talvez venha uma nova temporada. Não sabemos, mas fiquem aí, né, ligadinhos, né, para vocês poderem assistir, né? E a próxima adaptação que vai ser lançada aí no dia 13 de agosto, que é
As 10 vontades de morrer depois de você. Basicamente, nesse filme vai ser contada a história de duas amigas que é inseparáveis, que é a Gabi, que é bastante cautelosa e tímida, enquanto a Júlia é carismática e impulsiva. Após um trágico acidente que leva a Júlia à morte prematura, Gabi herda a difícil missão de lidar com a culpa, a saudade e o processo de seguir em frente. Como uma herança, Júlia deixa 10 casas com desafios absurdos e transformadores. O propósito é fazer com que Gabi saia de sua zona de conforto, encare a vida de frente e perceba que, embora ficar para trás seja doloroso, também reserva a oportunidade de autodescoberta. Eu vi esse livro, eu acho que é um livro bem antigo, já deve ter publicado em 2010, 2012, acho que por aí. Vai ser adaptado, aí já tem a data de estreia, vai ser lançado nos cinemas. E eu estou bastante curiosa para ver esse filme, porque eu achei a trama bastante interessante. E assim, eu não li o livro, eu só fiquei sabendo, né, sobre a existência desse livro por causa dessa adaptação. Então, assim, deve ser aquele livro que vai te trazer diversos temas bastante sensíveis e, claro, né, a questão de o luto, de superação, de poder seguir em frente depois de uma perda. Então, assim, eu estou muito curiosa e, pelo que eu vi, as duas atrizes que vão fazer, né, as protagonistas, que é a Julia B e a Anne Gabriela, ou é Gabriele. E, assim, eu conheço as duas, tem músicas delas que eu gosto bastante, principalmente da Julia B, eu gosto de algumas músicas dela. Então, assim, fiquei bastante curiosa e, assim, eu quero poder assistir, né, pra ver, né, do que vai a história, mais ou menos, o que vai acontecer, qual vai ser o final dele. Mas, assim, eu não sei se eu vou ler o livro, né, eu ainda estou indecisa em questão a isso. Mas é sobre isso. Para quem, né, leu o livro e não saber a sua adaptação, pois está sabendo agora. Então, ele vai ser estreado em dia 13 de agosto no cinema. E já uma outra adaptação que está vindo aí a sua nova temporada, que é a terceira temporada de Silo, que vai ser lançado aí no dia 3 de julho. Uma coisa assim que eu fiquei muito chateada, eu fiquei com raiva e eu odeio essa dinâmica, que é praticamente um episódio por semana. E a série, ela tem 10 episódios. Ou seja, ela começa no dia 3 de julho e ela só vai terminar lá para setembro. Eu odeio um episódio por semana. Eu odeio essa dinâmica. Que olha, eu odeio essa dinâmica. Mas enfim, eu assisti a primeira e a segunda temporada junto com a minha mãe e eu amei a série. E assim, eu ainda não li os livros, mas eu estou muito curiosa para ver essa terceira temporada. Praticamente, quem não conhece, né, mas como é a trama de Silo, é praticamente uma história das últimas 10 mil pessoas na Terra do silo subterrâneo que as protege e do mundo mortal do lado de fora. Mas ninguém sabe quando ou por que o silo foi construído. E qualquer pessoa que tenta descobrir o motivo sofre consequências fatais. Praticamente é uma história de uma menina, de uma mulher que está dentro daquele silo, e ela simplesmente acaba aqui perdendo uma pessoa na qual ela gostava, que ela amava, e ela está tentando ali descobrir o motivo e a razão do porquê ele acabou, né, se suicidando ali no silo e tal. Então, para isso, ela vai acabar descobrindo segredos sobre o silo, e ela acaba sendo uma que quebra as regras, e ela acaba sendo julgada e mandada para fora do silo. Só que o que acontece é que quando ela sai do silo, ela começa a avançar, ela sobrevive fora do silo. Então, é a partir daí, né, que a gente vai tentar descobrir o porquê aconteceu aquilo, por que aquele silo foi construído ali embaixo da terra, por que é subterrâneo, porque o ar de fora do silo, né, não é viável para alguém sobreviver ali fora. E ela descobre muitos outros silos. Então, assim, terminou. Eu lembro que a segunda temporada terminou justo ela tentando voltar para o seu antigo silo, né, para evitar com que eles saiam, né, do silo e que não aconteça nenhuma, tipo, uma revolução, uma guerra civil ali dentro do silo. Então, assim, tô muito curiosa para a terceira temporada, eu quero muito saber o que vai acontecer, se eles vão responder, né, as perguntas, as dúvidas que eles deixaram pra gente, do tipo, como foi que o mundo se devastou, qual foi o motivo, como foi que eles criaram aquele silo, enfim, eu tenho diversas perguntas. Eu só não gostei da dinâmica deles em lançarem um episódio por semana, porque eu odeio isso. Nossa, isso pra mim é assim, horrível. E eu sou das pessoas que gostam de assistir série
de uma vez. Eu gosto de assistir a série, assim, todos os episódios uma única vez. Tanto que eu sou da época, né, de episódio de 20 episódios, com 300 temporadas. Enfim, eu acho que, né, as coisas vão mudando e a gente tem que se adaptar. Enfim, eu acredito que eu só vou poder assistir a terceira temporada de Silo completinha lá para setembro. Porque eu não vou ter paciência, gente. Eu não vou ter paciência, a minha paciência é literalmente zero para essas coisas. Mas, enfim, para quem, né, já assistiu a primeira e a segunda temporada de Silo, vemos aí a nova terceira temporada e estou muito ansiosa. Eu acho que eu já falei muito ansiosa demais aqui, mas enfim, para vocês verem quando eu estou muito animada para a terceira temporada. Ai. Enfim. E eu ainda preciso ler os livros, porque eu ainda não li. Porque eu amei muito essa série. Preciso muito ler os livros. E é isso. E já a próxima adaptação que foi anunciada e que vai ser lançada aí no dia 17 de julho na Netflix. Praticamente não é uma série, mas é um filme, onde praticamente vai fechar a história do nosso queridíssimo Nick e Charlie de Heartstopper. Praticamente se chama Heartstopper para sempre. Eu tenho aqui, né, os 4 volumes. Eu tenho aqui os 4 volumes, eu só li 2, eu li o primeiro e o segundo, me falta ler o resto. E também me falta ter o 5º e o 6º volume. E praticamente tem a série, né, de Heartstopper, eu não sei quantas temporadas são. E para eles poderem fechar bem a história dos protagonistas, eles fizeram uma adaptação, né, para filme. E praticamente vai focar na difícil transição para a vida adulta e no peso de um possível relacionamento à distância. Nick está de malas pronto para a faculdade, enquanto Charlie cursa os últimos momentos de colégio. A trama que serve como encerramento do seriado e adapta o 6º livro. Então, assim, eu estou muito curiosa, quero ver. Eu não assisti a série, não vi as adaptações, mas assim, né, eu vejo muita gente que já assistiu e ama a série, que são obcecados, ama a história de Nick e Charlie, eu amo eles dois. Eu li o primeiro volume, eu li o segundo, então assim, eles são os meus amorzinhos e eu preciso dar continuação, né, aos quadrinhos para me ler e também ter o 5º e o 6º volume na minha estante, porque eu amo eles, eles são meus amores e eu preciso muito, né, assistir a série, porque, né, eu vejo muita gente falando sobre, eu sempre estou daquela, preciso assistir, mas no final das contas eu acabo não assistindo, eu acabo que deixando, eu acabo esquecendo também, mas tá na minha listinha de série para assistir, sim. E para quem, né, assistiu todas as séries, né, todos os episódios e estava aguardando o desfecho, temos aí um filme que vai ser lançado aí no dia 17 de julho na Netflix. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas são algumas adaptações que estão aí já com data de estreia, algumas que já foram lançadas, que estão aí disponíveis para poder assistir. Alguns eu estou bastante ansiosa para assistir, com certeza, né? Não vejo a hora. Mas é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado. Existem muitas outras adaptações, é óbvio, que vão ser anunciadas. Outras que já começaram as gravações e ainda não temos data de estreia, mas já começaram as gravações, que é o mais importante. E enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me ajudar, gente, de chegar a 400 inscritos. Quero muito chegar lá até o final do ano, por favor, me ajude aí. E é isso, não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou ativa por lá. E é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.